Boa noite, pessoas. Estou eu aqui com dificuldade com a internet mais uma vez e aproveitando para não me deixar abater. Ok, pessoas, boa noite. Eu espero que eu consiga. Opa, olá, vamos lá. Ajeitando aqui ao vivo e a cores, como diz o Faustão. Quem sabe faz ao vivo e passa mico. Boa noite, pessoas. Estamos aqui mais uma vez. Essa é a nossa terceira live do grupo 13. E essa semana foi a grande semana da gente utilizar ontem, no domingo, aquela lista dos sonhos. A lista dos sonhos é a lista que nós vamos mentalizar, já agradecidos por termos conquistado o que está descrito ali. É um exercício que é simples, mas não é fácil. Por quê? Algumas pessoas têm dificuldade de projetar, de visualizar. Elas lidam muito bem com o que elas podem ver, pegar, contar, materializar algo que ela já viu, ela já sabe como é. Quando se trata de imaginar, para visualizar-se dentro da cena, como se ela já tivesse acontecido, algumas pessoas têm dificuldade. Eu não sei se eu estou conseguindo. Não sei se tem gente aqui, tem alguém aí me assistindo? Como é que tá isso? É? Tem alguém aí? Será que vai acontecer o que aconteceu semana passada? Senhor. Enfim, estou por aqui. Vou falando porque está escrito aqui que está ao vivo e eu vou considerar que eu estou ao vivo e não vou me deixar abater. Vamos lá. Isso deve estar salvo aí. Bom, falava eu então da, da prática número 13, que foi ontem, em que nós tivemos que pegar a lista, que já deveria estar pronta, e deveríamos, durante 1 minuto, além de escrever obrigado, obrigado, obrigada pela prática, né, pela realização daquele sonho. Oi, Cleide, que bom, obrigada. Me dá mais segurança, porque eu estou fazendo de novo pelo celular, porque o computador não está seguro e aí eu prefiro não arriscar, para não ter que fazer tudo de novo depois. Então, falando da prática de ontem, se você que está assistindo essa live ou vai assistir mais tarde, está lá na prática número 8, 6 ou 5, qualquer uma anterior a essa, não se preocupe. O importante é que você continue a nadar, como dizia a Dory daquele filme do desenho da Disney, né? Continue a fazer. Beleza, Cleide? Obrigada, querida. Gratidão aí pela tua presença. Continue a se manter dentro da energia, no seu tempo. O importante é que você não pare. Ah, vou começar tudo de novo no próximo grupo. Isso é ledo engano. Dificilmente você vai conseguir fazer 28 dias certinho como manda o figurino. Poucas pessoas conseguem. Isso não significa que elas são melhores, que elas vão ter mais graças, que elas vão poder receber mais ou menos. Não, gente, cada um tem o seu processo. E o importante é você, dentro do seu processo, obedecer o seu ritmo, se perceber feliz fazendo alguma coisa, para que você obtenha o resultado dentro dessas práticas da energia da gratidão. É importante que você se sinta bem, não se cobre, tem que fazer certinho, tem que fazer sempre de manhã, eu tenho que estar no dia junto com todo mundo, então vou fazer outro grupo. E nessa você não vai conseguir ver as 28 práticas nunca. Então comece e vai fazendo. O importante é ir fazendo. Salve as práticas no seu celular ou no seu computador, para que você, se perder de alguma forma, né, o que está no grupo,
não fique prejudicado, ou não me peça, porque eu não vou poder mandar para você. E vá fazendo. O importante é que você conheça as 28 práticas, ok? Porque depois que você conhece as 28 práticas, você não vai parar de fazer. Só que você vai poder fazer de uma forma mais livre, escolhendo as práticas que você quer manter no seu dia a dia. E você vai ter só 28 opções. É muita coisa. E algumas são muito simples, como vocês já viram. Então, a prática de ontem é a grande prática, né? Aquela que quase todo mundo entra no grupo para realizar sonhos. E na energia da gratidão, isso fica mais fácil, ok? Não recebi mais nenhum tema para que a gente conversasse. E na semana passada, eu deixei na última live que eu iria retomar o tema das crenças limitantes, que foi a Renata lá do Rio. Gratidão, Renata, que me pediu para falar. É um tema muito rico e que está no âmago, ele está na base de tudo o que a gente deseja realizar, transformar, mudar na nossa vida. Porque o que nos esbarra, o que faz com que a gente não consiga realizar, na maior parte das vezes, são os nossos medos e as nossas crenças que alimentam os nossos medos. Então, eu disse na semana anterior que existem as crenças que são limitantes e as crenças que são impulsionadoras. As limitantes nos emperram, as impulsionadoras nos projetam, nos levam à frente. Disse que crença é uma escolha. Nós escolhemos baseados em critérios múltiplos, cada um vai ter o seu e nem sempre a gente entende por que escolheu acreditar naquilo. Não importa. A consciência de que a crença é essa, sem saber o porquê do porquê do porquê, eu costumo dizer que o porquê só explica, mas ele não leva você a sair de onde você está, né? A pergunta que leva você a sair de onde você está é como, o que eu faço então? O porquê é por causa disso. E o que você vai fazer com isso? Então, não se prendam tanto no, mas por que eu fui acreditar nisso? Eu acredito nisso. Como é que eu transformo isso? Como é que eu lido com essa crença de forma a torná-la fraca e não atuar em mim de forma impeditiva? Disse também na última live que a gente mesmo não tendo noção do porquê que escolheu determinada crença, ela é uma escolha, e se eu escolhi num determinado momento, agora eu posso, uma palavra que não existe, desescolher, né? Modificar essa escolha, escolher de maneira diferente. E aí eu vou programar-me para ter uma nova crença que aos poucos vai enfraquecendo a anterior e me deixando mais pronta para agir dentro da nova crença que eu adquiri, ou que eu imprimi no meu cérebro, que eu decidi agir a partir dela. Eu não estou dizendo que isso é fácil, que é estalar de dedo e pronto, mas eu estou dizendo que é possível. Eu já modifiquei várias crenças e eu disse também na última live que enquanto eu não me sinto confortável agindo dentro da nova, que cognitivamente, aqui pensando, é a lógica, é a certa, é a adequada para o momento, eu não me violento. Enquanto eu não sinto dentro de mim que eu estou bem, mudando aquele padrão de comportamento de acordo com a nova crença que eu quero incorporar. Oi, querida, que bom que você chegou. Oi, amor! Rose, Marta, boa noite, sejam bem-vindas. E eu estou falando aqui, fiz uma retrospectiva da live anterior e estou terminando de falar o que eu falei da última live em relação a crenças, né? Então, eu estava dizendo que às vezes a gente percebe uma crença e a gente quer mudar aquela crença. Mas quando a gente pensa em agir com a nova crença, a gente sente um aperto no coração, a gente fica incomodado. Eu estou dizendo, aí foi só a minha escolha, enquanto eu não me sinto confortável com a mudança no meu comportamento, enquanto a anterior grita lá dentro e me aperta o peito, me incomoda porque eu estou agindo de acordo com o que a mente aponta, mas não é ainda o que o coração sente, eu não mudo.
Eu permaneço com a crença anterior e vou me trabalhando, vou me questionando. Eu vou confrontando aquela crença até que ela fique tão fraquinha que chega uma hora que fazer a nova não me incomoda mais, não me importa mais. E aí eu consigo ser eu mesma, transformando uma crença anterior. Então eu dei semana passada o exemplo de uma crença que me incomodava era meus filhos trazerem namorado e namorada para dormir em casa, né? E aí a gente tinha uma regra lá. Não, ninguém pode trazer. Ninguém traz, eu não trago, vocês não trazem, ninguém traz. E aí, depois de muitos anos, eu achei bobagem isso. Achei bobagem, eu falei, ela quer saber? Que besteira, né? Não, pode dormir, vai dormir junto, não tem problema não. E os filhos me questionaram, do tipo, como assim? Você sempre disse que não, que não, que não. Sim, eu sempre disse lá atrás. E aí eu fui evoluindo, eu fui crescendo, fui amadurecendo, repensando as minhas crenças, confrontando aquilo que eu achava e cheguei à conclusão que não tinha nada demais, mudei de ideia. O legal da vida é poder mudar de ideia. Isso é fantástico. Poder ir e vir e ir de novo e voltar novamente, isso é incrível. Agora, com consciência, percebendo dentro do seu coração o alinhamento, né? Mente e coração. Senão a gente fica incoerente, né? Então, naquele momento, não me fazia mais o incômodo que fazia lá atrás, na adolescência deles, aquele fato de dormir com o namorado em casa. Então, aí eu mudei, né? Uma outra coisa que eu falei já no finalzinho, que era para a gente questionar sempre as verdades das crenças, ainda que sejam positivas. Como assim, Fátima? A gente não vai querer transformar só as limitantes? Crença, gente, é uma verdade que a gente considera absoluta. Tudo que é absoluto nesse universo é questionável. Porque olha quantas coisas a sociedade, o mundo moderno já mudou. Quantos valores, né, que são coisas assim muito das pessoas, né, os valores, meus valores. As pessoas mudam isso. Os valores e as convenções sociais, elas mudam de um país para outro. Imagina de um século para outro. Então eu sou do século passado, metade do século passado. Então olha quanto eu já caminhei para algumas coisas que lá atrás eram absurdas, eram inaceitáveis na sociedade, hoje estão completamente mudadas. E quem sou eu para querer manter os valores e os hábitos da sociedade do século passado? Imagina a gente vivendo hoje naquele período da caça às bruxas, né? Eu já teria sido queimada há muito tempo. Então, pessoas, quando eu falo questione as crenças impulsionadoras, oi, querida, boa noite, com alegria, com certeza, muita alegria. Então, quando eu digo questione as crenças impulsionadoras, é exatamente para você revisitar e rever com significado coisas que estão no passado, numa época em que as pessoas e a sociedade era diferente e que hoje não prevalecem mais. Eu acho que isso o verdadeiro envelhecimento é você ficar parado no tempo querendo que todas as coisas permaneçam iguais como sempre foram. E aí o grande Lulu traz aquela melodia fantástica, né? Nada do que foi será de novo, né? O que já foi um dia. Então a gente não pode querer reter no tempo, no espaço, assim, a educação que eu tive foi a melhor, então eu vou educar meus filhos igualzinho. Gente, é muito diferente a vida dos jovens hoje com a vida que eu tive na mesma idade. Né? Não tinha computador, não tinha internet, a gente podia ficar na rua livre, leve, solto, não tinha a preocupação que tem hoje, uma série de coisas passaram a acontecer que naquela época era inimaginável de acontecer. Então a gente vivia diferente e eu sou muito aberta a essas mudanças, a esses questionamentos e confrontos daquilo que eu sempre acreditei que era o certo, mas que eu posso estar equivocado. Então, quem ainda não viu, vale a pena ver um filme chamado Doutor Estranho. De super-herói. É um filme muito legal. Eu gosto muito desse filme, eu já vi várias vezes. Ele tem no Netflix, mas se você pode baixar na internet, eu acho que no YouTube também tem. E o que eu quero chamar a atenção do Doutor Estranho, porque eu estou falando para vocês.
um pouquinho só de spoiler, bem pequenininho. O Doutor Estranho era um médico fantástico, fabuloso, super estranho, né? Assim, arrogante a toda prova, que tinha uma habilidade fantástica para fazer cirurgias. E a mão dele era assim incrível, porque ele operava cérebro, né? Então, uma coisa muito delicada. E ele só gostava, ele só atendia pacientes que estavam assim, praticamente desenganados. Ele não queria nada fácil, ele só queria coisa difícil. E ele era muito arrogante, tratava todo mundo com uma arrogância, porque ele se achava o máximo. E aí ele sofre um acidente, e nesse acidente ele perde a habilidade motora das mãos. Então, o filme poderia acabar aí, né? O que vai ser da vida desse homem sem poder mais fazer aquilo que ele fazia tão bem e precisava das mãos? E ele fica realmente muito perdido. E o restante do filme mostra, e o que eu quero que vocês vejam em relação à crença, é que para ele conseguir levar o restante do filme, porque isso acontece logo no iniciozinho do filme, ele teve que modificar as crenças a respeito de quem ele era e do que ele podia fazer. Então, vale a pena, assistam esse filme em família, prestando atenção agora nessa. É um filme de super-herói? Você já sabe como é que vai acabar, a história não é nada assim, surpreendente. É claro que ela é fantástica, né? É uma coisa assim de misticismo e tal, mas em termos de energia, de poderes e deuses, tem essas coisas todas envolvidas, né? É um filme da Marvel, se eu não me engano. Mas o mais importante é você fazer essa analogia que eu estou te chamando a atenção agora. O que ele teve que fazer para poder chegar aonde ele chegou, tá? E aí vocês vão entender o que eu estou falando em relação a dar significados para novas crenças que podem nos levar muito mais além do que a gente jamais imaginou, ok? Uma outra coisa que eu queria falar sobre crença é que existem crenças que são da família, crenças que são da sociedade, crenças que são de um país, crenças que são talvez do planeta Terra, e crenças que são só suas. E isso é muito doido, porque as suas crenças pessoais, a gente sempre acredita que todo mundo acredita que nem a gente. Olha que incrível, né? A gente sempre acha que, claro que todo mundo pensa que nem eu, sente que nem eu e tem a mesma perspectiva de mundo que nem eu. Não é verdade. E a grande confusão nos relacionamentos é exatamente por causa disso. A gente acredita que o outro está entendendo o que eu estou querendo dizer com aquilo e ele não está, porque na perspectiva dele a história é outra, né? Então, pensem nisso. Então, quando eu falo assim, na minha família, quando eu falo assim, ai gente, não deixa a bacia virada não, o pessoal daqui de casa entende. Bacia virada era uma coisa que era para passar o tempo depressa. Olha que loucura, né? De onde tiraram isso? Mas aqui em casa era assim. Quer que o tempo passe depressa para chegar logo o Natal, para chegar logo aquele fim de semana que você vai para casa da sua avó? Vira a bacia, né? Agora, eu tenho certeza que chinelo virado, sapato virado, para muita gente que vai me assistir, que está me assistindo, faz sentido de que é mau agouro, está querendo, como é que tá? Agorando os pais, né? Vai ter, pai morre, mãe morre, umas coisas assim que tem, né? Então, essas crenças que são compartilhadas, que várias pessoas têm, não passar debaixo de escada, cruzar com gato preto e por aí vai. Algumas que a gente chama de crendices populares são crenças. Tem pessoas que não passam mesmo debaixo de escada de jeito nenhum, sabe? E se passa, aí tem a coisa, né? Se passei sem querer, eu volto e passo pelo outro lado. Pessoas são assim, né? Eu já acreditei nisso um bom tempo, gente. Hoje já não faz mais parte das minhas crenças, não. Hoje eu procuro substituir as minhas crenças limitantes e criar crenças poderosas que me levem adiante, que me mantenham no meu melhor estado para transformar as situações difíceis que a vida sempre traz. Não tem jeito, né? Então, as crenças, elas são particulares, podem não, tem várias que você tem, são particulares, são só suas, são interpretações que você escolheu acreditar de determinada maneira. Então, por exemplo, uma crença pessoal, que algumas pessoas podem ter copiado, do Roberto Carlos, por exemplo, né? Ele só faz show vestido de azul, ele tem que ter alguma coisa azul, porque ele acredita que dá sorte. Isso é uma crença pessoal. Então, todos nós temos
tanto crenças limitantes quanto impulsionadoras pessoais, que só você tem e mais ninguém. Às vezes a gente compartilha com filhos, com amigos, com parentes, e aí ela vira já uma crença familiar. E existem também aquelas que são mais abrangentes, né? Bom, o interesse da Renata era dizer assim, como lidar com as crenças. E eu falei no último vídeo que o mais importante para você modificar-se e modificar qualquer coisa na sua vida é conhecer o que é que te limita. Geralmente tem uma crença por trás daquilo que te limita. Ah, eu não consigo fazer isso porque eu não tenho habilidade manual. Né? A minha mão, eu tenho 2 mãos esquerdas, eu não consigo. Ah, eu não tenho paladar, eu não consigo cozinhar, não consigo aprender, eu não sei fritar nem ovo, não coloco nem arroz no fogo que vira papa. E por aí vai, coisas assim, cada um deve ter identificado aí o que costumam falar, né? E o que eu tenho para dizer para vocês é assim, aquilo que você profetiza é. Então, se você acredita nisso e quer continuar acreditando nisso, não há nada que possam fazer a respeito, porque a única pessoa que pode mudar uma crença que está instalada em você é você mesmo, por mais que os outros queiram te ajudar. Porque a crença ela funciona como uma barreira de entendimento, de percepção. Aí a pessoa vem e mostra para você outra realidade e bate naquela barreira e não te atinge. E aí ela não internaliza em você uma outra perspectiva ou outra possibilidade, entende? Então, só você pode se colocar nesse lugar e sair desse lugar. Por isso que eu digo que é importante a gente questionar as crenças impulsionadoras também, porque às vezes elas acabam nos limitando. Elas são impulsionadoras hoje, e aí daqui a algum tempo não são mais, mas eu continuo achando que elas é que são, elas que vão me levar, e elas é que estão me emperrando e me deixando no mesmo lugar. Uma boa forma de questionar suas crenças é assim, e se? E aí o que for, por exemplo. E se eu tentasse desenvolver alguma habilidade manual? E se eu fizesse um curso de doces? Porque sal eu não gosto tanto, mas doce já é mais fácil para mim. Então, Cleide, aquilo que eu estava te falando. É legal você perguntar. Quando você se confronta com a Cleide colocou assim, eu acho importante se perguntar de onde vem esta crença, né? Eu não perco mais tempo com isso, não. Se vier a minha lembrança de onde veio, que às vezes vem na nossa cabeça, né? Tipo, essa história da perereca, eu sei exatamente de onde veio o meu medo de perereca. Eu lembro exatamente da situação, mas não foi isso que me ajudou a sair de lá, sabe? O que me ajudou a sair de eu encarar hoje uma perereca em qualquer situação que ela esteja e não sentir mais o pavor que eu sentia de surtar, foi começar a processar dentro de mim que aquela crença de que ela grudava na mão, tarará, tarará, a minha criança não precisava mais dela. A minha criança não precisava mais daquilo para se defender. Então, se eu não tivesse me lembrado da história toda que me levou a ter medo da perereca, eu talvez não conseguisse sair do lugar. Então, quando você não consegue justificar a crença, talvez, e só talvez, tá? Não estou dizendo que eu seja dona da verdade, não. Se essa pergunta te ajudar a confrontar aquela crença, vale. Se ela te fizer refletir de um ângulo diferente daquele que você está acostumado a olhar, vale. O importante de confrontar é fazer você olhar por um outro ângulo aquela crença, de uma outra forma, para que ela se desestabilize. E aí você olhe para aquilo e fala, não era verdade, era ilusão, e eu posso mudar isso, ok? Então, o e se é uma expressão de pergunta que sempre deslancha pensamento criativo diferente, porque ele vai forçar você a imaginar algo que você hoje não enxerga. O de onde vem vai ter que te levar para uma situação real. O e se, ele pode te levar para uma situação irreal, mas que vai fazer você olhar para aquilo e ver de outra forma. Utilize o de onde vem essa crença para você confrontá-la. Mas se você quer ir além dela, para transformá-la, você usa assim. E o oposto da crença? E se eu não tivesse medo? E se eu aprendesse? Então, questionando crenças positivas, e eu tinha crenças que eram negativas, mas que eu utilizava muito bem. Tipo, eu não tenho habilidade manual. Essa era uma que eu usei muito tempo. Minha mão são 2 mãos esquerdas, eu não sei fazer nada que exija
pintura, desenho, artesanato, essas coisas delicadinhas de colar, eu dizia que eu não sabia fazer. Desenhar, não sei pintar, não sei, não sei, não sei. E aí um belo dia eu resolvi questionar isso e fui fazer um curso de, de desenho, né? E, nossa, eu guardo até hoje a minha pasta de desenhos. Era uma proposta diferente, eu achei interessante, que era aprenda a desenhar com o hemisfério direito do cérebro. Né? Em vez de desenhar com o esquerdo, desenhar com o direito. Eu não fazia ideia do que era e eu fui. E era muito interessante. E já na primeira aula eu consegui fazer uma coisa linda, assim, um desenho de uma mão, mas muito artística, muito bonita, muito delicada, com traços que eu jamais diria que eu conseguiria fazer. Isso me animou muito, eu fiz o curso completo e tal, enfim. É claro, gente, que eu não me confronto em tudo, sabe? Aquela coisa de, eu não sou boa nisso, então vou ter que ser boa. Não. Tem coisa que realmente eu não quero aprender, não quero saber, porque tem outras que me interessam mais e eu quero saber muito daquilo. Aí eu vou perder tempo aprendendo uma que eu já não sei, para ir deixar de aprender a outra que eu estou muito interessada e que eu gosto. Mas é assim, isso sou eu. Você pode querer confrontar exatamente tudo que você achava que não fazia bem e querer fazer para provar para si mesmo que pode fazer e mostrar para si mesmo que você pode mudar. É válido. Tudo que te tire do lugar comum, tudo que te tire da acomodação do eu sei quem eu sou e ponto. A gente não é, a gente está em construção, a gente pode se dar e se permitir esse luxo de ir e vir e ser e se transformar em quem a gente quiser. A única pessoa que pode impedir isso é você mesmo, ok? Então, Renata, com isso eu encerro aqui falar sobre crenças, a menos que vocês me tragam mais questões sobre isso. E mais uma vez eu peço vocês que escrevam aí no Face ou mandem no meu privado que tema, que pergunta ou que situação, né? Conta uma situação e fala, e aí, Fátima, o que a gente considera nesse caso? E a gente vai conversar a respeito, tá bom? Se não, eu vou pesquisar aqui um outro tema que possa ser interessante para vocês e eu trago na nossa próxima live. Lembrando que, pronto, já tem o tema da próxima live que eu vou trazer, que vão ser as forças de caráter, né? As virtudes humanas dentro da psicologia positiva, que quando a gente desenvolve, a gente tem capacidade de se tornar um verdadeiro herói. Olha que legal. Quem não gostaria, né? De ter todas as características positivas de um herói e resolver todos os problemas da vida de maneira heróica. Ok, gente? Então, gratidão. Continuem aí na terceira semana. E semana que vem já é a última semana. Passa muito rápido para que a gente entre nessa energia e o mais importante depois é permanecer nela. Beijo no coração de vocês. Até a próxima.